Bem, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui falando nesse curso organizado em honra e homenagem à obra essencial do professor Juarez Cirino dos Santos, que é uma referência para todos nós, para todos aqueles que pretendem pensar o direito penal de uma forma crítica e enriquecido por um conhecimento criminológico, autor de obras fundamentais que marcaram gerações anteriores à minha e à minha geração, um exemplo perfeito de como o conhecimento da criminologia, o conhecimento da política, da teoria política, o conhecimento da psicanálise, o conhecimento da influência das relações econômicas nas relações sociais pode ser fecundo para compreender o direito penal, para pensar o direito penal. E não é diferente esse conjunto de conhecimentos que o professor Juarez Cirino dos Santos sempre movimentou para pensar o direito, não é diferente no caso do capítulo do seu livro sobre o qual eu vou falar, que é o capítulo dedicado ao famigerado direito penal do inimigo na versão teórica, proposta e formulada pelo penalista alemão Günther Jacobs. O conceito de direito penal do inimigo recorre a um termo que aparece em distintos contextos da história intelectual, muitas vezes associado ao estrangeiro, ao outro, aparece em formulações teóricas, como o próprio Jacobs coloca, de autores antes associados ao contratualismo, mas também a um projeto ilustrado de sociedade, aparece em autores comprometidos com uma concepção conservadora ou autoritária, ou mesmo reacionária de direito, como é o Carl Schmitt. Portanto, é um conceito muito com muitos lugares teóricos, né? Ele aparece em diferentes contextos teóricos, ele é chamado à discussão com diferentes intenções teóricas e políticas, o conceito de inimigo. E isso não pode ser deixado de lado quando se pensa o direito penal do inimigo. Portanto, o uso da expressão inimigo já aponta para uma certa ambiguidade que, evidentemente, interessa a uma proposta teórica e política ambígua. E ele surge na obra do Günther Jacobs, num primeiro momento, numa contribuição em 1985, no seminário de professores de direito penal que se realizou em Frankfurt, num texto, numa contribuição que falava sobre a intervenção antecipada do direito penal, não é? A criminalização em antecipação à lesão de bens jurídicos. Ele foi compreendido pela plateia, naquele momento, como um conceito utilizado criticamente, quer dizer, como uma crítica ao direito penal vigente. Essa impressão foi ela mesma desmontada pelo Jacobs com o passar do tempo, que passou a afirmar, literalmente, que algum direito penal do inimigo seria necessário para a própria manutenção da ordem do direito. O curioso nessa ambivalência do Jacobs, quer dizer, que caminha para um lado ou para o outro, é que me parece que essa ambivalência vai dar tônica de qualquer interpretação da teoria do Jacobs, essa teorização sobre o direito penal do inimigo. Ou seja, o quanto há de verdade nessa categorização, na medida em que ela assume aspectos negativos e críticos, o quanto há de inverdade na medida em que ela apresenta aspectos positivos, mas como essas verdades e inverdades se mesclam numa teoria que tem os pés de barro, como o professor Juarez Cirino dos Santos demonstra com muita clareza. Bem, a análise crítica de Juarez Cirino dos Santos se divide em 8 tópicos, cada um deles tendo um título
que já demonstra o caminho a ser percorrido para uma verdadeira crítica, no sentido denso da palavra, do direito penal do inimigo. O primeiro desses tópicos recebe o nome de a forma jurídica de uma proposta política. E é disso, na verdade, que se trata, embora o Jacobs recorrentemente alegue que ele não está fazendo política, e quem faz política são os outros, que ele está descrevendo uma realidade, ou seja, que a sua contribuição é apenas uma contribuição científica para a compreensão do direito penal e que a decisão sobre o direito penal do inimigo é do legislador. Evidentemente, nenhuma proposta jurídica ela é ingênua, não é toda, ou pelo menos ela não deveria ser. Quer dizer, as propostas jurídicas têm um efeito direto sobre a realidade e, simplificando bastante, qualquer proposta tem duas posições possíveis em face da realidade. Na verdade, são muitas, mas uma delas é uma postura afirmativa diante da realidade e outra é uma postura negativa e crítica diante da realidade. O direito penal do inimigo assumiu uma forma essencialmente afirmativa com o passar do tempo diante da realidade. Portanto, o que faz o direito penal do inimigo, e esse ponto 1 do professor Jair dos Santos é essencial, é dar uma forma jurídica a uma proposta política, que ele vai, com o decorrer de sua análise, ele, professor Jair dos Santos, demonstrar e explicitar. O segundo ponto se refere aos fundamentos filosóficos do discurso do direito penal do inimigo. E aí lembra o professor Jair dos Santos que o Jacobs, num dos textos, recorre a 4 autores e contrapõe, de um lado, Rousseau e Fichte, e, de outro lado, Hobbes e Kant. Com o Rousseau e Fichte, diz o Jacobs, eles são teóricos rígidos do modelo do contrato social e, portanto, eles consideram que todo criminoso é um inimigo na medida em que rompe com o contrato social e, portanto, tem que ser alijado da sociedade. O próprio criminoso se coloca fora da sociedade. O Jacobs trata esse modelo como um modelo excessivamente rígido e contrapõe a esse modelo, numa associação algo, eu diria, aleatória, Hobbes e Kant, na medida em que eles pensariam num direito penal que, na verdade, responde a atos dos próprios cidadãos, como aqueles que fazem parte do contrato social, porém, e a análise se centra especificamente em Kant, para dizer, na paz perpétua, né? Para dizer que, em alguns casos, existem pessoas que, de tal forma, ameaçam a ordem, aquilo que seria o Estado do direito, não, o Estado de direito, no sentido de Estado do direito, do Kant, que essas pessoas precisam ser, portanto, neutralizadas como fontes de perigo. E aí vê o Jacobs uma clara adesão a uma espécie de direito penal do inimigo, como ele mesmo vai propor. E isso dá lugar a um modelo, nessa fundamentação filosófica algo aleatória, preciso dizer, que divide entre criminosos, que ele mesmo chama de normais, e inimigos. Inimigos são aqueles que ameaçam a própria ordem, enquanto os criminosos normais, eles apenas cometem um deslize, eles apenas apresentam um projeto de desestabilização da ordem que pode ser contraditado pela pena. E, correspondendo a esse modelo, aos criminosos se aplica uma pena, que é um ato de dimensão cognitiva para reafirmar a validade da ordem violada, e, de outro lado, aos inimigos a quem se aplica uma medida de segurança, que é, como o próprio Jacobs vai dizer, algo importado do direito de polícia e que serve para combater perigos. Bem, o terceiro capítulo, o terceiro ponto, né, da exposição do professor Jair dos Santos se dedica ao cidadão e o inimigo como tipos de autor, não é? A contraposição de fatos do cidadão e fatos do inimigo pelo Jacobs, sendo que o inimigo é aquele que é incapaz de orientação normativa. Nessa contraposição, vê o professor Jair dos Santos um claro exemplo de
uma revitalização do tipo de autor que teve especial importância no direito penal nazista, a ideia de que existem autores, pessoas específicas que são inimigos do Estado. O quarto capítulo, o quarto ponto, o quarto tópico do professor Jair Cirino dos Santos se dedica à contraposição que fundamenta o modelo, né, o duplo sistema de imputação, como ele chama, a contraposição, portanto, entre o direito penal da culpabilidade, que se orienta primordialmente ao fato passado, e o direito penal do inimigo, que suprime as garantias para fazer valer um projeto de futuro e, portanto, impedir fatos futuros, e, ao mesmo tempo, o correspondente a esse duplo sistema de imputação material, a sua feição processual. Também um processo penal de garantias e um processo penal sem garantias ou com menos garantias para tratar inimigos. O quinto ponto, analisado pelo professor Juarez Cirino dos Santos, tem o título que fala por si, Política Criminal sem Criminologia, onde ele mostra a absoluta falta de consideração por parte do Jacobs, primeiro, da própria consciência de que o que está fazendo é política criminal, não é ciência, mas é uma afirmação de uma política criminal específica que é a política criminal majoritária já de muito tempo, como o próprio Jacobs diz, só que ele a reproduz afirmativamente, dizendo ser ela necessária até um determinado limite. E, de outro lado, a desconsideração obsessiva do conhecimento criminológico. Quer dizer, é uma desumanização, como diz o Juarez Cirino dos Santos, do ser humano, quer dizer, da pessoa, do indivíduo, uma desumanização tal que nem mesmo a criminologia de fundo etiológico, nem mesmo a criminologia conservadora promoveu. Né? Uma neutralização das próprias capacidades individuais, das próprias capacidades do sujeito, em nome de um projeto político, de uma política criminal adaptada ao sistema capitalista. No sexto tópico, o professor Juarez Cirino se dedica a demonstrar os defeitos dessa proposta. Em primeiro lugar, ele chama atenção para os efeitos perversos das propostas aparentemente ingênuas, que levam não só à segregação, como ao extermínio de seres humanos selecionados, quer dizer, o aumento teórico, o aumento oficial da seletividade do direito penal, não como uma disfunção, mas como parte da própria proposição do direito penal. Em segundo lugar, a substituição dos seres humanos de carne e osso por um conceito metafísico abstrato, cuja neutralização, segregação e extermínio é muito mais facilmente implementada a partir de uma proposição teórica. Um conceito de pena que desconhece o conhecimento, que desconhece o legado da criminologia em apontar os efeitos e os objetivos reais da pena e os seus objetivos aparentes ou simbólicos, ou seja, que desconhece o fato de que o discurso sobre a pena é diferente da realidade da pena e que desconhece o fato de que os objetivos reais da pena, latentes a esse discurso oficial, são, na verdade, ou se traduzem na manutenção do status quo, na manutenção da desigualdade social, na manutenção de um sistema de exclusividade nos privilégios e um sistema de miserabilização da população. Portanto, um discurso sobre a pena e toda uma teoria que demonstra um absoluto desconhecimento do compromisso entre a ordem econômica, as relações econômicas e a política do direito, e, assim sendo, o próprio direito, ou seja, um obsessivo desconsiderar do elo que liga o direito penal e a ordem econômica. E, por fim, uma desconsideração também da realidade política de alguns problemas, como o problema do terrorismo, não é? Que é esse exemplo obsessivo do direito penal do inimigo, que precisa ser resolvido não com categorias do direito interno, mas sim num plano político internacional,
e com capacidade de negociação e de compreensão da própria desigualdade das relações internacionais que o Jacob simplesmente tende a ignorar. O 7º tópico se dedica a uma crítica ao direito penal de luta, não é? Onde o professor Juarez Cirino chama a atenção para algo que o próprio Jacob chama a atenção, que é uma mescla entre direito penal do cidadão e direito penal do inimigo, um direito penal de luta, que é um direito penal que funciona a partir da seleção dos alvos preferenciais, ou seja, como cita o professor Juarez Cirino Pavarini, por que então os inimigos são sempre aqueles que estão mais abaixo na escala social, são aqueles os menos privilegiados, os mais alijados da sociedade oficial. O direito penal do inimigo, como direito de luta, ele estabelece um paradigma de militarização que tem um efeito primordial não sobre os países centrais, não sobre a fonte da reflexão teórica sobre o direito penal do inimigo, não sobre a Europa, mas sobre os países periféricos, portanto, tendo um efeito perverso também na geopolítica do direito penal. E, por fim, um paradigma de luta, de militarização, que transforma como algo possível, plausível, transforma um direito de garantias num direito sem garantias, num direito de guerra, que é pior do que um direito de guerra, porque é um não direito travestido em direito. Por fim, o 8º tópico, a conclusão, não é? Que promove o direito penal do inimigo, em resumo, é um direito penal do autor, que opõe cidadão civilizado a inimigos bárbaros, que suprime o princípio de legalidade formal e o substitui por uma desigualdade legal e, assim, substitui o Estado de Direito pelo Estado policial. E é com base nessa última proposição de Juarez Cirino dos Santos que eu queria chamar a atenção para alguns pontos, algumas reflexões a partir de Juarez Cirino dos Santos, em diálogo com Juarez Cirino dos Santos, e, sobretudo, irmanado nessa repulsa, nesse rechaço ao direito penal do inimigo. A primeira, que é o pano de fundo do próprio pensamento de Jacobs, que é a importação pelo direito penal de categorias do direito de polícia, como é o caso da medida de segurança. Né? É preciso tratar determinadas pessoas, o direito penal da culpabilidade não é suficiente para tratar alguns problemas. Porém, essa formulação do Jacobs é algo equívoca, porque ele vai dizer que o direito penal do inimigo é direito penal da culpabilidade mais intervenção antecipada ou complementação do direito penal da culpabilidade com medida de segurança, com categorias do direito de polícia. Os exemplos processuais que o Jacobs dá são muito interessantes, eles demonstram aquela tensão, aquela ambivalência entre crítica e afirmação que está desde o início da formulação do direito penal do inimigo. Ele dá como exemplo de direito penal do inimigo a prisão preventiva, as escutas telefônicas, uma série de regras processuais que fazem parte da normalidade do nosso direito penal. E ele vai dizer, isso não tem nada a ver com direito penal relacionado ao fato passado. É um direito penal da segurança. E, portanto, o que o Jacobs está dizendo é que houve uma mudança de paradigma no direito penal e que, mais do que deixar de ser um direito penal do fato orientado ao passado, um direito penal que retribui uma lesão, e mais do que ser um direito penal preventivo, no sentido em que essa retribuição pode ter um efeito preventivo, o que se está criando, o que se cria já há muito tempo, é um direito penal da segurança. E nisso, o diagnóstico do Jacobs coincide com o diagnóstico de uma série de pensadores críticos, apenas que ele vê isso como uma coisa mais normal do mundo e que é necessário para a manutenção da ordem jurídica do Estado de Direito nesse sentido kantiano. Não é? Mas, sem dúvida nenhuma, é importante reparar essa mescla entre categorias utilizadas no direito penal normal e aquilo que o Jacob chama de direito penal do inimigo. E ele mesmo vai dizer, eu só não chamo de direito penal da segurança porque esse termo já foi cooptado pelo legislador. Já se fala em segurança,
Então, para não confundir, o que eu estou dizendo em categoria analítica é do inimigo, mas eu estou me referindo a esse direito penal da segurança. E ele diz, quem não quer ver a realidade e confrontá-la com a norma, tem a alternativa de procurar apenas uma análise de lógica normativa ou uma postura de política jurídica. E ele diz que ele não faria nenhuma das duas coisas. Mas é evidente que ele faz todas essas coisas, e, sobretudo, que ele faz também a política jurídica, na medida em que não denuncia esse estado de coisas, mas o assume como algo não apenas possível, como também necessário. E com isso eu gostaria de dizer que, voltando a algo que eu disse no início da minha exposição, essa confusão conceitual no Jacobs ela é bastante bem-vinda, não é, para uma categoria que não se sabe muito bem qual é a finalidade. Porque quando o Jacobs recusa a proximidade com Carl Schmitt e recusa uma identificação do seu conceito de inimigo com o de Carl Schmitt, ele vai dizer, não, o Carl Schmitt está se referindo a inimigos externos. Ele está se referindo a inimigos que só aparecem num contexto de ruptura com o Estado de Direito. E eu estou falando de uma questão interna, eu estou falando de atribuição de culpabilidade penal, mas que é complementada por outra coisa, por essas medidas de segurança no sentido mais, quer dizer, não apenas como medida de segurança no sentido técnico-jurídico, mas como algo potencializado, nas medidas de segurança, que vão além ou que intervém o Estado aquém da própria culpabilidade do autor. Não é? E aí ele diz, é uma contraposição entre inimigos e o criminoso dito normal. Ora, mas então, quando interessa dizer que é outro contexto, como o do Carl Schmitt, é muito claro, eu estou falando de direito penal da culpabilidade. Quando é para dizer que, na verdade, se está falando de um inimigo e não do criminoso normal, já não é o direito penal da culpabilidade. Rousseau e Fichte, de certo modo, sim, Kant e Hobbes, totalmente, agora Carl Schmitt, não. Como se fosse, então, quer dizer, o contexto de argumentação do Jacobs é o mesmo do Kant, mas não é o mesmo do Carl Schmitt. Quer dizer, e sendo que o texto a que ele recorre do Kant é o A Paz Perpétua, o que também é significativo nisso. E quando Jacobs diz que a coerção para transformar a vida de pessoas, como no caso do terrorismo, é incompatível com seu reconhecimento como pessoa, ora, ele está claramente falando, pelo menos, se não de uma ruptura, de algo rachado na estrutura desse Estado de Direito, né? Que é a impossibilidade de reconhecer, ainda no sentido abstrato, com que ele utiliza esses vocábulos, mas de reconhecer um determinado indivíduo como pessoa pela sua própria consideração, a sua própria atitude em face do direito. Mais ruptura do que isso é difícil imaginar. Portanto, é algo fundamental na própria exposição do Jacobs, mas que ele mesmo mascara. A questão fundamental é o quanto de direito penal do inimigo não existe no direito penal do cidadão, o quanto esse mascaramento a que ele mesmo se refere do direito penal do inimigo não é parte, não é forma de ser do direito penal do cidadão, o quanto essa análise do direito penal do inimigo não demonstra o que ele chama de caráter idílico do direito penal do cidadão como sendo uma grande falácia. Não é? Como aceitar a desigualdade legal a que se refere o professor Juarez Cirino dos Santos não é um anteparo para a crítica do sofisma da igualdade formal que estabelece a ordem jurídica burguesa e que é a pretendida fonte de legitimidade para a aplicação de um direito penal que é, por sua natureza e desde a sua origem, desigual. Bom, algumas rápidas conclusões. A teorização de Jacobs falta, e nisso eu acompanho, como em todo mais, né, o diagnóstico do professor Jaricino dos Santos, aquilo que ressai do seu texto. Falta uma consciência do significado político-criminal de proposições teóricas dessa densidade. Em segundo lugar,
o conhecimento, a ilustração criminológica, uma reflexão a partir do conhecimento criminológico. Ele não precisa fazer criminologia para recepcionar conhecimentos já estabelecidos, com alguma estabilidade na criminologia. Quer dizer, pelo contrário, o que ele faz é revitalizar um tipo de autor sem nenhuma consideração do conhecimento criminológico. A falta de senso histórico, a falta de compreensão, quer dizer, afastar, quando é prático assim, a similaridade com Carl Schmitt, mas não considerar o direito penal nazista, não considerar os tipos de autor, não considerar o uso da palavra inimigo em diferentes contextos autoritários e totalitários dentro do próprio direito penal. A incoerência na utilização da nomenclatura, como eu já apontei, enfim, usa-se um termo de inimigo muito aleatoriamente escolhido. O desconhecimento das implicações, né, da esfera econômica, da ordem econômica no direito e na política, uma falta de consciência da dimensão política, essencialmente política, dos problemas retratados ou que se pretendem retratar com a categoria do direito penal do inimigo. Uma falta de consideração concreta do ser humano, falta de ilustração psicológica, psicanalítica, a desconsideração do quanto o conceito de inimigo não é forjado a partir de um pânico social contra aqueles que estão sempre ao ponto da rebelião, não é? Contra os que se podem voltar contra a ordem estabelecida, exatamente porque são humilhados, subalternizados por essa ordem estabelecida, não é? Sejam eles os escravos, ainda escravos, ou escravos libertos, sejam eles depois os capoeiras, sejam eles aqueles que, de alguma maneira, ameaçam a ordem porque são alijados do próprio, enfim, da repartição de bens, da repartição de proventos econômicos garantida por essa ordem. E, por fim, não existe o direito penal do cidadão contraposto ao direito penal do inimigo. O próprio Jacobs, na verdade, deveria chegar a essa conclusão. O que existe, e se nós quiséssemos manter, e aqui eu acho que me sinto especialmente emanado ao professor Juarez Serino dos Santos, se nós quiséssemos manter a intenção e a potência crítica da categoria do direito penal do inimigo, nós teríamos que chegar à conclusão que todo direito penal é um direito penal do inimigo e, portanto, ilegítimo. Todo direito penal não vai além, mas realiza exatamente o que precisa, exatamente o que é necessário para a manutenção do sistema capitalista e para a manutenção das desigualdades, para não apenas tratar os inimigos, mas criar, forjar, produzir inimigos que estão alijados desse sistema. Termino a minha exposição com uma breve recomendação geral de alguns textos, alguns autores, para compreender o pensamento do Jacobs, para pensar além, não é? Para estar em diálogo com o Jacobs, sobretudo com o professor Juarez Serino dos Santos. Uma contribuição essencial sobre o direito penal do inimigo, crítica, foi dada por Francisco Munhoz Conde, um livro publicado, acessível. Também o Luiz Greco escreveu um extraordinário trabalho analítico, criticando, mas não de maneira superficial, a proposição do Jacobs. No cenário alemão, eu chamaria atenção especialmente para um texto analítico do Wilfried Neumann, um outro texto um pouco menor, do Frank Zaliger, dedicado ao direito penal do inimigo, onde essas questões são separadas analiticamente, as incongruências do Jacobs são evidenciadas. Há uma coletânea de escritos organizada pelo Thomas Fombaum, um grande historiador do direito penal, e o seu discípulo Martin Asroth, várias contribuições sobre o direito penal do inimigo, há material suficiente para análise. Destaco também um livro chamado Técnicas de Estado, ou Técnica de Estado, do Günther Frankenberg, que tem capítulo dedicado ao direito penal de luta, ou de combate, e ao direito penal do inimigo. Uma importante contribuição no cenário latino-americano do Gustavo Tian Mora, que é professor
na Costa Rica sobre o tema, em que ele considera que o debate sobre o direito penal do inimigo está desfocado, porque se produziu, na verdade, uma confusão conceitual. Também no contexto de fala hispânica, chama atenção para a contribuição no livro publicado, inclusive, junto com o texto do Jacobs, do Manuel Câncio Meliá, que é uma pessoa próxima do Jacobs, mas que também considera de maneira crítica, analítico-crítica, a categoria do direito penal do inimigo. Essencial, é claro, o livro também citado pelo professor Juarez Serino dos Santos, do Zaffaroni, o inimigo no direito penal, para essa ideia de como o medo faz identificar e produzir inimigos. O livro da professora Vera Malaguti Batista, do Medo na Cidade do Rio de Janeiro, que é um livro extraordinário, e também referenciado pelo professor Juarez Serino dos Santos, e visto os temas nas suas ligações, o livro sobre política criminal atuarial, do professor Maurício Dieter, e, por fim, e não apenas por uma questão de proximidade teórica ao professor Juarez Serino dos Santos, mas, sem dúvida nenhuma, a obra fundamental para compreender quem são os inimigos e por que eles são forjados é a obra de Marx. Né? Tudo o que Marx escreveu sobre direito é o que está, eu diria, e não só sobre direito, né, sobre a sociedade, mas é o que está, digamos assim, latente nessa crítica a uma pseudo-categoria crítica ou uma pseudo-categoria científica como a do direito penal do inimigo. É isso. Professor Juarez Serino dos Santos, é uma grande honra poder estar aqui registrando a minha admiração por você, pela excelência do seu trabalho, pelo grande professor que é, pelo brilhante advogado, pelas suas obras, pela sua oratória sempre tão marcante, tão combativa, pelas suas posições fortes, pela sua crítica aprofundada e refinada, compartilhada com toda a comunidade acadêmica nas suas tantas obras de criminologia e direito penal. E agora, na mais recente delas, o maior refinamento que a gente tem na América Latina, na sua obra de criminologia, não é? Contribuições para a crítica da economia da punição. Então, professor, eu tenho muito orgulho também, né, de ter tido em obras que organizei, estudos seus em 3 obras que organizei e ainda um prefácio, né, escrito por você numa obra minha. Então isso me dá uma imensa alegria e eu queria então, professor, dizer, né, que você vem formando ao longo das décadas gerações de estudantes comprometidos sempre com os direitos fundamentais, que você é o nosso grande patrono da liberdade e que o Brasil é muito maior e melhor com você. Vida longa, professor. Muito obrigada.